É um temor falar sobre a palavra de Deus. É um desafio muito grande. Todas as vezes que nós vamos pregar, eu principalmente, eu fico temeroso com isso, porque existe realmente uma verdade que o Senhor quer transmitir, que não é uma verdade humana, não é uma verdade concebida pela humanidade, mas é algo eterno, sabe, irmãos? É algo que saiu do coração de Deus, não dos nossos corações, não das nossas mentes brilhantes, mas do coração do Pai. Verdades eternas que consolidaram a igreja ao longo do trajeto, que tem consolidado a igreja nesse tempo, que tem trago base para essa igreja, que tem trago fundamento para essa igreja. Por isso é um temor muito grande poder falar da palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós sentimos uma autoridade dada pelo Senhor para transmitir aquilo que realmente nós precisamos transmitir. Então, nós estamos em uma série guiados pela palavra. É o nome que nós denominamos. E talvez, eu creio que você já tenha entendido até aqui aquilo que realmente Deus quer enfatizar com todas essas palavras que nós já ouvimos até aqui. Nós, filhos de Deus, somos guiados e direcionados pelas palavras que Ele diz sobre nós, e não as mentiras que são estabelecidas por essa era. Nós, como filhos de Deus, precisamos ser guiados e direcionados pelas verdades eternas que o Deus eterno diz sobre nós. Se nós podemos sintetizar ou resumir esta série, nós podemos dizer isso. São palavras que realmente precisam direcionar e guiar a igreja nesse tempo. Um tempo de grande engano, de muitas mentiras que estão sendo estabelecidas como verdades. Nós temos uma verdade absoluta, irmãos. Em um tempo onde todas as coisas se tornaram abstratas, onde você pode, e cada um pode ter a sua própria opinião sobre determinado assunto, nós abrimos mão de ter a nossa opinião para ter a opinião de Deus. Deus estabeleceu verdades eternas e absolutas, que nós andamos sobre elas, que nós somos guiados e direcionados por elas. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos ter convicção nessas verdades que estão sendo estabelecidas, que foram estabelecidas por Deus, e o Senhor, de uma forma graciosa e misericordiosa, tem nos apresentado aqui todos os domingos. Amém, gente? O tema da mensagem de hoje é sal e luz. Eu gostaria que você lesse comigo Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. Se você puder abrir para mim na NVI, por favor. Estou na dúvida se é NVI, mas vamos ler. Se não for, vocês podem acompanhar lá. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Diz assim: vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que estás no céu. Irmãos, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Esse é o tema da mensagem. E eu queria começar com uma pergunta de algo que Deus tem movimentado o meu coração nesse tempo. Já há alguns meses o Senhor tem me incomodado bastante com isso, sobre o nível de influência da igreja nesta era. E eu queria que vocês fizessem um exercício comigo. Sempre que que o Senhor ministra uma palavra ao meu coração, eu trago essa realidade para dentro da minha família em primeiro lugar.
dentro da minha casa. E eu gostaria que vocês fizessem isso essa noite. Que vocês não pensassem isso de uma maneira como nós estamos vivendo aqui, várias famílias, de uma maneira congregacional, de uma maneira coletiva, mas que você pensasse em todas essas verdades e trouxesse todas essas verdades para dentro da sua casa. Então, todas as vezes, por favor, que eu falar à igreja nesta palavra, que você substitua ou coloque a sua família ou a sua casa. Pensando que a família, lembrando aos irmãos que a família é a menor porção e fração da igreja. E é onde tudo começa. Onde a sua família está, lá está a igreja de Cristo. Então traga todas essas verdades para dentro da sua casa. Faça esse exercício junto comigo. Tem algo me incomodando bastante nesse tempo. E o Senhor, nesse tempo, compartilhando comigo, surgiu essa pergunta no meu coração e eu quero fazer para os irmãos. Obviamente que você não precisa responder, mas é algo que vai mexer com você e vai te fazer pensar. E a pergunta é: qual é a influência da igreja? Olha a igreja aí, substitua pela sua casa. Qual é a influência da igreja no mundo e de que maneiras ela tem exercido essa influência? É algo que realmente tem me incomodado. Qual o nível de influência da minha família no mundo? Qual a influência que a minha família exerce sobre esse mundo e como ela tem feito isso? De que maneira ela exerce essa influência sobre esta era? Eu começo do ponto de que a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. E quando eu falo mundo aqui, só para que vocês entendam, eu não estou falando sobre a criação, as coisas que foram criadas por Deus. Eu estou falando sobre um sistema, sobre uma mentalidade que tem o diabo como o seu rei. Um sistema maligno que impera hoje, infelizmente, na sociedade. E a igreja, com esse sistema, e eu vou chamar de mundo aqui, eles são em essência diferentes. Eu parto desse princípio. Não existe ponto de conexão entre os planos e os propósitos e os conceitos e os valores desse mundo com os valores do reino de Deus. Não há nenhum ponto que se conecta. Eles são em sua essência diferentes. E a igreja só é relevante quando ela é totalmente diferente do mundo. A igreja só exerce influência quando ela é completamente diferente desse mundo. Porque qualquer tentativa de associação, qualquer tentativa de imitação que a igreja se propõe a fazer com esta era, é um risco tremendo, é um desastre, irmãos. A amizade da igreja com o mundo é um verdadeiro desastre. A palavra de Deus fala em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Qualquer nível de associação, qualquer nível de imitação que a igreja se propõe a fazer com esta era, com esse sistema, é um verdadeiro desastre. Quando a igreja tenta imitar o mundo ou se associar ao mundo com a prerrogativa de atrair as pessoas do mundo, ela perde a sua capacidade de influência. Quando a igreja tenta, com esta prerrogativa de atrair as pessoas do mundo e se associar ao mundo, as coisas e os conceitos do mundo, os princípios do mundo, ela perde a sua capacidade de influência. E eu já quero aqui desmistificar uma coisa, que esta diferença não é separação do mundo, não é estar fora, e eu vou falar sobre isso, não é estar em uma bolha, em um mundo diferente, em uma situação diferente, não é isso. Mas é não negociar os seus valores e princípios. É ser diferente nos seus valores morais, nos seus valores e conceitos que são estabelecidos pelo reino de Deus. Então, irmão, a igreja
A família que tenta se associar, que tenta imitar o mundo em alguma coisa, ela perde completamente a sua característica. E com isso ela perde a sua influência. Ela perde a sua capacidade transformadora. Ela perde a influência sobre as outras pessoas. Mesmo, irmãos, que a igreja seja realmente perseguida pelo mundo, porque uma igreja que é diferente, que vive uma realidade diferente, a realidade do reino de Deus, em um reino, em uma era governada por Satanás, ela é perseguida. Essa é a história da perseguição. Pessoas que viviam diferente dos valores estabelecidos por aquela cultura e por aquela era, naquela época, eram perseguidos, e são assim até hoje. Mas a igreja, ela é chamada para servir esse mundo que a persegue. Não é se isolar do mundo, não é se afastar do mundo e afastar das pessoas, mas é viver no meio das pessoas com princípios diferentes. A igreja responde, e sempre vai responder, ao ódio e às mentiras dessa era, com amor e verdade. Sempre. Sempre que esta era propagar o ódio, a mentira e toda a imundície que vem desta era, a igreja será uma influência na sua geração e não negociará os seus princípios e influenciará com o seu amor e com as verdades que ela vive. Ela fala e ela vive. Qual é o nível de influência que nós estamos tendo nesse tempo? Se nós pegarmos a história da igreja, quem estudou um pouco sobre a história da igreja, sabe muito bem que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, nunca foi reativa, nunca foi omissa e nunca foi covarde. Pelo contrário, era uma igreja que andava em autoridade, andava obedecendo a que Jesus fala em Mateus capítulo 16, uma igreja que avança contra os portões do inferno. Ela nunca foi uma igreja reativa, ela nunca foi uma igreja covarde, ela nunca foi uma igreja omissa. E é por isso que nós estamos aqui até hoje, é por isso que nós estamos aqui assentados nessa assembleia solene, porque irmãos tomaram decisões difíceis no passado e foram influência na sua geração para que a nossa geração estivesse aqui. E a pergunta que eu faço a vocês, pais, qual é a influência que você exerce hoje para que os seus filhos colham no futuro? Qual é a influência que você, como família, hoje faz e exerce sobre o mundo para que os seus filhos vivam no futuro, para que os filhos dos seus filhos vivam no futuro? Deus nos livre de uma geração de Ezequias, que pensam somente na sua geração, e que o seu filho foi declarado como eunuco em outra terra, e para ele estava tudo bem. Se você ler a história do rei Ezequias, você vai ver isso. Quando ele ganha 15 anos de vida dado pelo Senhor, e ele ora por esses 15 anos, ele faz coisas arbitrárias que ele tinha feito até aqui. Ele tinha sido um bom rei, ele tinha estabelecido de volta a adoração, como Davi estabeleceu. E nesses 15 anos de vida, ele faz coisas arbitrárias. E nesses 15 anos ele gera um dos piores reis da história de Israel, que é Manassés. E quando Deus dá o veredito e fala, olha, a sua geração não vai sofrer nada, mas a geração dos seus filhos serão eunuco em outra terra. E ele fala, boa palavra é essa. Era um homem que não se preocupava com as próximas gerações, era um homem que preocupava somente consigo e com a sua geração. A pergunta é, nós seremos como Ezequias? Que Deus nos livre disso.
Que Deus nos livre de entregarmos os nossos filhos como eunucos. Por isso Deus tem me incomodado muito com o nível de influência que nós temos hoje sobre a terra. O que nós estamos plantando hoje? O que nós estamos influenciando hoje? O que a sua família tem influenciado hoje? Jesus usa duas metáforas para descrever o nível de influência que a igreja exerce sobre o mundo. Lembrem-se de colocar a sua família onde eu falar igreja. Jesus fala duas metáforas aqui no texto que nós acabamos de ler. A primeira delas é o sal, que trata da sua influência interna. E a segunda dela é a luz, que descreve uma influência externa. O sal influencia sem ser visto. Se você pegar um prato de comida altamente salgado e colocar na sua frente, você não vai saber se ele está salgado antes de provar. Então o sal, ele influencia sem ser visto, mas a luz, ela influencia sendo vista. São duas realidades diferentes que Deus trata nesse texto. A primeira é algo que realmente influencia sem ser visto, mas existe uma realidade que Deus quer que nós façamos e cumpramos, que nós precisamos ser vistos. O sal influencia ao infiltrar-se, e a luz influencia ao irradiar-se. Então são duas metáforas que eu quero, com muita simplicidade, destrinchar um pouco sobre características, sobre conceitos dessas duas metáforas, sobre esses dois elementos, para que a gente possa entender o nível de influência que Deus quer que nós exerçamos sobre esta era. A igreja é o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13. Existe um teólogo chamado Tasker que fala algo incrível. E ele tem muita razão quando ele fala que a característica mais evidente do sal é que ele é essencialmente diferente do meio em que ele é posto. Ele é diferente de tudo. Esta é uma característica única do sal. Ele é diferente de todas as outras coisas. E o poder está exatamente nesta diferença. O poder do sal está exatamente na sua diferença. E nós, como sal da terra, possuímos algumas características e algumas funções que são importantes para que nós exerçamos uma influência correta sobre essa era. A primeira coisa que eu queria falar sobre o sal é antisséptico. E ele inibe a decomposição. É a primeira coisa que eu quero falar sobre o sal. O sal é antisséptico e inibe a decomposição. Para os mais antigos aí que viveram em uma época, alguém aqui viveu uma época que não tinha geladeira? Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Como é que vocês conservavam o material e os alimentos? Sal. Você sabia disso, jovem? Que como se conservava os alimentos no passado? Que eram conservados com sal? Então, quando Jesus proferiu essas palavras, aqui, em Mateus capítulo 5, quando ele proferiu o discurso aqui em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, não havia geladeira. Obviamente que não havia. E a única maneira de se preservar os alimentos da decomposição era com o uso do sal. E o sal impede que a putrefação dos alimentos aconteça. O sal preserva os alimentos da decomposição. Se nós pegarmos um pedaço de carne e colocar ao tempo, o que vai acontecer com essa carne? Ela vai apodrecer, porque a carne é um corpo morto. Se ela é abandonada a si mesmo, logo ela perde as suas características. Olha só o que Jesus está trazendo aqui. Se um corpo morto é abandonado a si mesmo, qual o resultado disso, irmãos? A não ser uma corrupção e uma decomposição. Qual é o resultado disso? A não ser a sua destruição. Mas o sal preserva e impede a sua corrupção.
Sabe o que isso nos faz pensar, irmãos? E aqui é uma coisa que eu gostaria que vocês lembrassem disso. A presença da igreja no mundo, ela refreia o mal. A presença da sua família no mundo refreia o mal. Ela impede a putrefação, ela impede a decomposição. A presença da sua família refreia o mal. A igreja, ela tem esse papel antisséptico, a sua influência impede que o mundo se deteriore cada vez mais aceleradamente. A presença da igreja no mundo, a presença da sua família no mundo, impede que o mundo se deteriore em sua acelerada corrupção. Eu estava conversando com o Alex essa semana sobre algo que eu tenho estudado bastante, lido bastante. Tem muitas pessoas que estão utilizando Mateus capítulo 24, que fala sobre o fim dos tempos, para trazer uma mensagem de derrota e de conformismo sobre essa geração. E tem falado, vai ser tudo destruído, então eu não vou preocupar com isso não. Eu não vou preocupar com nada. Vai ser tudo destruído nesse mundo, eu não preciso me preocupar com nada. Tem muitas pessoas que estão desta forma, pensando desse jeito. Isso não é um pensamento do sal da terra. Imaginem, vou falar sobre alguns homens aqui. Imaginem se William Wilberforce pensasse nisso. Pensasse que o mundo já estava entregue, que realmente nós não precisaríamos fazer mais nada. Talvez hoje ainda nós lutaríamos contra a escravidão, porque William Wilberforce foi um dos defensores para a queda da escravidão na Inglaterra. Talvez se Martin Luther King tivesse pensado dessa forma, até hoje a gente sofreria com o racismo, com a segregação social, porque Martin Luther King foi um pastor batista nos Estados Unidos que lutou contra a segregação racial e contra o racismo. Pessoas que foram influência na sua geração e que hoje nós estamos colhendo o resultado. Imaginem se pessoas realmente entregassem, se acomodassem nessa palavra e nesse conformismo de que tudo vai ser destruído e eu vou ser retirado, ainda piora. Como nossos filhos vão viver daqui 5 anos, irmãos? Como o Isaac vai viver daqui 5 anos? Como a Anne, como os meninos, o João, vão viver daqui 10, 15 anos? Se nós estivermos nesta posição de conformismo, nesta omissão terrível. Uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. Os filhos de Deus são chamados como purificador moral em um mundo em que os padrões morais são baixos e quase não existem. Os filhos de Deus são como purificadores dessa geração que não existem padrões. Os padrões são os mais baixos possíveis. Você é o sal da terra. Nós não somos chamados para ser o mel do mundo, mas o sal da terra. Parafraseando, esqueci o nome dele. Lembra? Charles Spurgeon. Lembrei, captei. Parafraseando Charles Spurgeon, que eu gosto bastante. E ele fala, eu não sou o caramelo da terra, eu sou o sal da terra. E parece que é uma mensagem exclusivista, parece que é uma mensagem de repulsa, parece que é uma mensagem que realmente afasta as pessoas de exclusão. Eu não vejo assim, por esse lado pejorativo. Porque ele não está falando de um afastamento, de eu ser melhor do que os outros e olhar os outros de cima. Ele não está falando sobre isso, ele está falando sobre padrões morais, ser diferentes nos seus conceitos, nos seus princípios.
É isso que ele está falando. E nós precisamos ser diferentes, sim, do mundo nos seus valores, nos seus princípios, nos seus conceitos. Eu não sou o caramelo da terra, eu sou o sal da terra. Foi Jesus que disse isso. Foi Jesus que declarou essa verdade sobre a sua igreja. Vocês são o sal da terra. Ele está afirmando. Vocês são o sal da terra. E esta mensagem de ser o caramelo da terra ou o sal da terra não é uma mensagem exclusivista. Sabe por quê? Porque o sal, para ter efeito, ele precisava ser feito o quê com a peça? O sal precisava ser esfregado no objeto, no alimento. Para que o sal tenha êxito, para que o alimento não apodrecesse, o sal precisava ser esfregado sobre o elemento. Verdade, gente? O sal precisava ser esfregado. O que isso me traz, irmãos? Que nós não somos um sal no saleiro. Nós somos o sal da terra. O sal precisa estar em contato com aquilo que precisa estar salgado para exercer o seu papel. Aí derruba toda essa mensagem exclusivista, esse lugar de separação que algumas pessoas pregam, esse lugar de realmente nessa bolha, nesse lugar afastado das pessoas. Não, para exercer o seu papel de sal, você tem que estar dentro do mundo. Ou não? Então, o sal que ele está falando é o sal da terra, não é o sal do saleiro. Se você deixar um sal no saleiro durante muito tempo, ele se torna insípido, sem o seu fator, que é salgar. Ele se torna inútil. Então, o sal é para ser espalhado, esfregado nas peças, na peça morta, para que ele realmente, irmãos, não se autodestrua. Você é o sal da terra. Não é? Eu sou. A sua família é. Então a igreja, irmãos, não influencia o mundo se isolando dele. Não influencia o mundo se isolando dele, mas entrando em contato com ele, mas com as suas características saneadoras. Aleluia. Aleluia. É estando no meio dos publicanos, dos pagadores de impostos, das prostitutas, que Jesus foi sal. Aleluia. Jesus não foi um sal no saleiro. Jesus foi um sal que andou em meio às pessoas, com as suas características. E por onde ele passava, ele influenciava. Jesus era um homem humilde. Jesus era um homem manso. Mas Jesus não era medíocre. Jesus influenciava onde ele chegava. Quando ele chega em Gadara, aquela legião fala assim: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eles identificaram Jesus como filho de Deus. Jesus não era medíocre. E ele não está preparando uma igreja medíocre. Não. Ele está preparando uma igreja que é o sal da terra, que influencia onde passa. Então muitas pessoas, depois que se convertem, se isolam das outras pessoas, se trancam numa estufa, numa redoma de vidro, em um lugar, em um paraíso existencial, e eles não se apresentam, não se inserem, não influenciam e não salgam. E se o sal perde as suas características, como diz o texto de Mateus capítulo 5, ele não serve para absolutamente nada. Nada. Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois não serve para mais nada. Eu quero ler algo para vocês de um trechinho de um livro de John Stott que diz algo importante para nós. O sal
cristão não tem nada a ver de ficar aconchegado em elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas. Nosso papel é o de sermos esfregados na comunidade secular, como o sal é esfregado na carne, para impedir que ela apodreça. E quando a sociedade apodrece, nós, os cristãos, temos a tendência de levantar as mãos para os céus, piedosamente horrorizados, reprovando o mundo não cristão. Mas nós não deveríamos antes reprovar-nos a nós mesmos? Ninguém pode acusar uma carne fresca de deteriorar-se. Ela não pode fazer nada. O ponto importante é: onde está o sal? Onde está o sal do seu bairro? Onde está o sal da sua empresa, do seu emprego, da sua empresa? Onde está o sal da sua família? Onde está o sal? Uma carne fresca, ela não conserva-se por si só, ela precisa do sal. Então o julgamento não é contra eles. Nós precisamos entender que é sobre nós, sobre a característica que Deus nos deu de ser o sal. Onde está o sal? Se faça essa pergunta todos os dias. As pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam saber que você é cristão. As pessoas precisam saber dos seus valores, dos seus princípios. As pessoas precisam ver os princípios do reino de Deus estabelecidos sobre a sua casa. No seu emprego, as pessoas sabem que você é cristão? Na sua escola, as pessoas sabem? Você é sal? Pense nisso. A segunda característica do sal. O sal é um condimento e dá sabor. Uma comida sem sal é ruim, hein? Os irmãos que têm pressão alta aí, que tem que comer pouco sal, hein? Misericórdia. É difícil, hein? De comer. O sal, ele tem um poder de dar o quê? Sabor aos alimentos. Ele torna o alimento o quê? Apetitoso, agradável, nas suas devidas proporções. Se você pesar a mão no sal, vai ter problema. Mas o sal dá sabor. O que nós conhecemos? Que o pecado, ele adoece, o pecado, ele escraviza. E a presença da igreja no mundo, refletindo a imagem do Deus eterno, revela para as pessoas uma qualidade de vida satisfatória e prazerosa. A sua família tem refletido essa vida prazerosa? Ou quando você encontra com alguém é só reclamação? Servir a Deus é bom, irmãos? É ou não é? Então demonstre isso. Porque as pessoas precisam ver. Como elas vão mudar de ideia? Quando você converter, é o diálogo de duas pessoas, né? Quando você se converter, você vai ver. Vai piorar. Não é isso? É ou não é? Vai piorar bastante. Você vai ter muita luta, muito problema. Não, irmãos, uma mensagem de derrota. Deus tem nos dado uma mensagem de encorajamento. Vão ser os melhores anos da sua vida. Você vai experimentar algo incrível que você ainda não experimentou até hoje na sua vida. É o que a gente tem que falar. Se é prazeroso, se é bom, se o sal dá sabor, tem que dar sabor. Tem que dar sabor. Agora, se o sal não está lá, a comida é ruim demais. Ela é ruim.
Nós precisamos demonstrar ao mundo que a presença de Deus e a vida com Deus, ela é uma vida de plena alegria e satisfação. É isso, ou não é? É, ué. Não pode ser diferente disso. Se o irmão que precisa se converter, olha para você, você está todo dia chorando, reclamando que está difícil, está luta, isso, aquilo outro, todo dia chorando pitanga. Todo dia, não, irmão. Você é o sal, e o sal dá sabor. Amém? E é importante ressaltar uma coisa, muito importante também. É importante ressaltar uma coisa muito importante. É importante ressaltar uma coisa a vocês. Que uma comida sem sal é ruim, mas uma comida com excesso de sal também é ruim. Ou não é? É ruim. O que isso nos faz pensar? Que a igreja não foi chamada para condenar o mundo, mas para demonstrar ao mundo o amor de Deus. Para demonstrar esse lugar prazeroso, esse lugar de alegria, esse lugar de paz que excede todo o entendimento, para que estas pessoas sejam conduzidas ao arrependimento e à fé salvadora. Amém, gente? Então é o sal da terra, mas com equilíbrio. Você derramar um pacote de sal sobre alguém, você vai matar essa pessoa. Então, é necessário ser o sal, sim, mas com sabedoria. Com sabedoria, irmãos. Nós não estamos para condenar o mundo. Nós estamos para salvar o mundo com as nossas ações, com aquilo que a gente fala. Nós somos detentores das boas novas. É a gente que tem ou não é? Somos nós que temos as boas novas do Evangelho. Somos nós que temos que trazer a vida às pessoas, que temos que declarar vida sobre as pessoas. Nós somos o sal da terra. O sal provoca sede. Eita. Comer uma comida salgada dá sede. Nós vivemos em um mundo caído, onde as pessoas não têm sede pelas coisas espirituais. A presença da igreja no mundo, lembra-se, quando eu falo igreja, eu estou falando da sua família. A presença da sua família no mundo provoca esse interesse pelas coisas de Deus, e precisa provocar. Então, quando a igreja age como sal, é uma coisa legal. Ela se insere, ela se infiltra, e assim ela provoca o desejo de conhecer mais a Deus. É o comer pelas beiradas, é o se infiltrar, é chamar para um almoço, para um café, para uma janta, é ter uma conversa saudável, é realmente nós participarmos da vida daquelas pessoas, e aos poucos, vai sendo evidenciados os princípios, os conceitos do reino de Deus, e essas pessoas vão sendo instigadas a conhecer mais a Deus. Ninguém é chamado para chegar lá e derrubar 1 quilo de sal sobre a pessoa, não é assim. Você se infiltra, o sal faz isso, ele se infiltra, sem ser visto. Quando se pensa que não, está lá um irmão lá, no meio de uma bagunça, está lá um irmão, um crente, uma família, e ela vai aos poucos. Nós estamos lendo um livro, O Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosália Butterfield. E ela era uma ativista LGBT nos Estados Unidos, uma pessoa que realmente odiava os cristãos. E ela foi convidada por um pastor para tomar um café na casa dele. E ela falou, eu vou porque eu indo lá, eu vou comprovar as minhas teorias sobre os cristãos, sobre as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. Isso vai endossar a minha causa, a minha luta. Isso vai trazer mais convicção ao meu coração que esse é o caminho. E quando ela chega na casa desse pastor,
ela é recebida por eles, é conduzida a uma mesa de café e eles começam a conversar. E os assuntos começam com receitas de bolo, com situação dos filhos. E essa mulher, a fortaleza que reinava na mente dessa mulher, ela foi completamente destruída. E ela escreve esse livro, O Evangelho e as Chaves de Casa. Porque realmente há poder, irmãos, quando realmente a igreja ela está na sua posição. E ela não está ali para julgar ninguém ou condenar ninguém, ela está ali para salgar. Ela está ali para demonstrar ao mundo os princípios de Deus. Então é isso. Ela provoca sede. Essa mulher sentiu sede, conversando sobre receitas de bolo e criação de filhos, onde os valores eram expostos, os princípios do reino de Deus eram colocados todos os dias na mesa. E essa mulher, ela sentiu o desejo de conhecer esse Deus. Sem a presença da igreja no mundo, o ambiente seria insuportável. Porque ela traz a beleza de Cristo. Ela expõe ao mundo os princípios do seu Criador. E a última coisa sobre o sal. O sal, para ser útil, precisa conservar a sua salinidade. A eficácia do sal ela é condicional. Ela precisa conservar a salinidade. Quando nós pegamos o cloreto de sódio, que é o produto químico mais estável, um dos mais estáveis, resistente a quase todos os tipos de ataque, que é o sal, o cloreto de sódio. Ele é resistente a quase todos os ataques. Mas uma vez contaminado, ele se torna inútil e muito perigoso. O que perdeu a sua propriedade de salgar não serve nem para ser um adubo. O que perde a sua propriedade de salgar, ele não serve nem para ser um adubo. É óbvio que a salinidade do cristão é o seu caráter transformado pela graça, conforme descritos nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Mas se os cristãos forem assimilados pelo mundo, em vez de influenciar o mundo, eles perderão totalmente a sua utilidade. Qual é o objetivo da igreja? Qual é? Se esconder? É o que nós temos feito em algumas vezes. Qual é o objetivo da sua família no seu bairro? Qual é o objetivo da minha família no meu bairro? Qual é? Se eu perco as características do sal, eu perco completamente a minha utilidade. A influência dos cristãos, preste atenção nisso. A influência dos cristãos na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da sua identificação. A influência que nós precisamos exercer sobre a sociedade depende da diferença que nós temos da sociedade e desta era, não da nossa identificação com ela. Quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela vai o atrair. E então que o mundo se sente completamente inclinado a ouvir a mensagem do Evangelho.
É pesado a questão do sal, hein, gente? Não é? É difícil. Mas nós temos o Espírito Santo, que está nos ajudando todos os dias. Ninguém vai ser perfeito. E ninguém é perfeito. Nós temos o Espírito que nos conduz, que nos ajuda, que está nos auxiliando todos os dias a sermos úteis para o propósito que Deus estabeleceu sobre esta cidade. Ontem nós estávamos servindo uma outra comunidade, com aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu algo que nós podemos servir em outros lugares, que nós podemos exercer e servir em outros lugares. Nós não somos um sal no saleiro. Nós somos um sal que está sendo esfregado nesta peça, nesse objeto, que está a ponto de apodrecer. Vamos falar sobre a luz. A igreja é a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. A luz tem 3 funções primordiais: ser vista por todos, servir de guia e servir como advertência. A luz guia, a luz reanima. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Sem luz, este mundo seria um caos completo. Foi a primeira coisa que Deus fez na criação: haja luz. Não foi? Se a igreja influencia ao se inserir no mundo como sal, ela precisa ser vista como a luz. A sua mensagem, ela aponta o caminho a seguir. A sua forma de viver, ou o seu testemunho, ele adverte dos perigos ao longo do caminho. É para isso que a luz veio. O sal aponta o caminho. O sal aponta a direção. O sal não negocia a verdade. E a luz, ela adverte sobre os perigos ao longo do caminho. A igreja exerce esse papel de transformação no mundo. Entenda uma coisa, irmãos: sem testemunho não há proclamação. O que tem de gente que estão com o discurso afiadinho na ponta da língua, mas não tem testemunho, sem testemunho não há proclamação. A vida precede o trabalho. O exemplo é mais importante do que a atividade. Lembram-se da história? Vou contar a história de pastor, porque aí não sei quem contou, não sei se vocês sabem também, de um pastor que estava pregando em um determinado lugar, e a família dele chegou nesse culto com todas as malas, com várias malas, e colocou diante dele assim, na plataforma. Aí ele falou assim: o que está acontecendo? Minha família está trazendo para cá as malas, tem tudo, o que está acontecendo? E perguntaram para a esposa, e ele falou assim: olha, é porque nós estamos mudando para a igreja. Porque o pastor aqui, ele é uma pessoa, em casa ele é outra. Não existe testemunho. Sem testemunho, não há proclamação.
O apóstolo Paulo diz que devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Brilhando como luzes resplandecentes em um mundo cheio de gente corrompida e perversa. Esta luz inclui o que o cristão diz e faz, ou seja, o seu testemunho verbal e as suas boas obras. Sem obras, o nosso evangelho perderia a credibilidade e Deus perderia a sua honra. Eu não estou falando que você vai ser salvo por suas obras. Eu não estou falando sobre um evangelho social que foi pregado aí no século XIX, século XX, que por mais que você fizesse, quanto mais você fizesse, você teria muito mais coisa. Eu não estou falando sobre um evangelho social, mas eu estou falando de uma fé que é acompanhada de obras. Uma fé em Deus, uma devoção a Jesus, que é impossível não ter obras. Quando o nosso evangelho não há obras, ele perde a sua credibilidade. Da mesma forma que o sal, para ser útil, precisa conservar a sua salinidade, a luz, para ser útil, ela não pode ser escondida. É o que diz o texto de Mateus capítulo 5. O que adianta, irmãos, você pegar uma luz acesa e colocá-la sobre um cesto? O que adianta? Você acender uma luz e colocá-la debaixo do cesto, o que adianta? A igreja precisa ser como uma cidade edificada sobre o monte. Ela precisa ser vista. A verdade não pode ser escondida, mas proclamada. Foi o coro que nós cantamos aqui, não foi? A igreja não pode se esconder, mas deve resplandecer. A luz, ela aponta para algo ou alguém e não para si própria. A luz, ela vem para clarear o ambiente, para que eu possa ver outras coisas, não ela. Eu não fico olhando para a luz, eu olho para vocês. Então a luz, ela não tem a intenção de atrair para ela mesma os olhares, mas que ela dê possibilidades que eu enxergue outras coisas. Nós somos a luz do mundo e nós devemos refletir quem? Cristo. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam olhar e dizer: qual é o seu Deus? Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer a Cristo. E o fato da igreja ser a luz do mundo, ela implica que o mundo está em trevas. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. O reino de Satanás é um reino de trevas. As pessoas que andam nesse reino, elas andam em trevas. As pessoas não sabem de onde vêm e para onde vão. Elas apenas vivem em trevas. Então o papel da igreja no mundo, ele passa a ser o quê? Vital. O seu papel no mundo, ele passa a ser vital, porque é desta forma que as pessoas vão conhecer a Cristo. Cristo tem as suas formas de se revelar, como Ele tem revelado aos muçulmanos por sonhos, por visões. Quem somos nós para falar o que Cristo precisa e como Ele pode se revelar? Mas João capítulo 17 fala que as pessoas vão reconhecer ao Cristo através da unidade do corpo. É quando este corpo for a luz do mundo. Quero falar duas características da luz, para a gente terminar. A primeira, a luz é um símbolo de verdade. O mundo jaz do maligno. O diabo é o pai da mentira. O seu reino é um reino de trevas. Mentiras
têm sido contadas, mentiras filosóficas, morais e espirituais, mantêm pessoas aprisionadas no engano. A verdade é a luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Não pode. Se você pega, irmãos, uma escuridão completa e acende um palito de fósforo, apaga as luzes aqui, como acabou a luz aqui, e acende aquela luz de emergência. As trevas não podem prevalecer contra a luz. A igreja é a luz do mundo. E onde a igreja chega com sua influência, as trevas da ignorância, do engano e da mentira são completamente dissipadas. Onde a sua família chegar, meu irmão, a treva, tchau, acabou. É isso. Onde a sua família colocar os pés, ali está a igreja de Cristo, ali está a luz do mundo, e as trevas do engano são completamente dissipadas. A luz é a verdade. É símbolo da verdade. A luz é símbolo da pureza. As trevas escondem sujeira, concordam? Se você brinca aí de pique-esconde, na infância, onde você escondia? Debaixo do poste não era, porque a luz te clareava assim. Só se você fosse magrinho demais para esconder atrás do poste. Mas aonde você escolhia? Um lugarzinho aonde? Mais escuro. Você é bobo? Não, lugar mais escuro. E as trevas, elas escondem a sujeira. Elas escondem o pecado. O pecado é imundo, é sujo. Então adultério, roubo, assassinato, mentiras são maquinados e praticados debaixo do manto da escuridão. É óbvio. As trevas escondem a podridão repugnante do pecado. Mas onde a luz chega, irmãos, ela vence as trevas. Ela revela tudo que está escondido pelas trevas e produz limpeza e purificação. Onde a luz chega, irmãos, ela revela tudo que está escondido. Está aí o sofrimento. Se você tem uma vida pregressa aí, cheia de detalhes e pontas soltas, se você reconhecer a Cristo, você tem a presença do Espírito Santo que vai te ajudar e vai te conduzir ao longo da sua vida, mas realmente aquela luz vai brilhar sobre você, e muitas coisas na sua vida serão descobertas, e precisam ser, ou não é? Ou vocês vão voltar, vocês não, ou nós vamos deixar para dizer isso quando Jesus voltar, para tratar sobre esses assuntos escondidos dentro do nosso coração, quando Cristo voltar. Falar assim: Cristo, chega aqui só um pouquinho, no momento do julgamento, eu fiz isso aqui, mas eu não falei não, a luz precisa chegar agora, a luz precisa chegar hoje, a luz precisa chegar no nosso coração hoje e clarear essas gavetas escuras que nós temos dentro de nós. Elas precisam vir agora. É hoje que ela precisa vir, ela precisa clarear a nossa vida. Nós precisamos ser transparentes, irmãos. Pecadores, claro, pecadores sim, fracos sim, mas é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando nós entendemos: Senhor, eu errei, me perdoa. Por isso Davi, e essa é uma das características de Davi, por isso que ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele tropeçava, ele não ia para o escuro, ele vinha para a luz e dizia: Senhor, eu pequei. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, depois de um pecado de adultério. Não tires de mim o seu espírito. Na luz, na claridão não existe isso. Na claridade. Claridão é uma mistura de clareza com escuridão. Não é isso, é claridade. Desculpa, fui empolgado demais. Mas é isso, pureza. R.S. Sproul, um teólogo, diz assim: a escuridão não é páreo para a luz. A luz é um sinônimo de pureza.
A presença da igreja no mundo, ela é saneadora. E a última coisa que eu quero falar, que eu tenho que escolher entre duas coisas, porque eu tinha mais duas, mas não vai dar tempo. Vou falar sobre a luz como símbolo da vida. Não há vida sem luz, não há. Se você for bom em biologia, você vai entender o que eu disse agora. Se não houvesse luz, não haveria o fenômeno da fotossíntese, que é por onde as árvores crescem. Sem a fotossíntese, não haveria plantas. Sem as plantas, não haveria oxigênio. Sem oxigênio, não sobreviveríamos. Olha de onde eu fui. A presença da igreja no mundo mantém o mundo com vida. Sem a igreja no mundo, nós pereceríamos em nossos pecados. O mundo pereceria em seus pecados. Para influenciar a igreja precisa ser antes de tudo. Para influenciar o mundo, a igreja precisa ser antes de fazer, pregar aos olhos antes de pregar aos ouvidos. Entendeu o que eu disse? Antes de fazer, é preciso pregar aos olhos antes de pregar aos ouvidos. Deixa eu ver o que está acontecendo ali. O que está acontecendo ali? O que é isso? Que realidade é essa? Não ouvi nada até agora. Eu não vi nada, eu não ouvi nada. Eu só vi. O que está acontecendo ali? Há muitas pessoas que são ortodoxas de cabeça e hereges de conduta. São ortodoxas na teoria e liberais na prática. Defendem doutrinas e vivem em práticas erradas. São zelosas com a tradição da igreja, mas vivem na prática do pecado. Pregam o que não vivem. E eu tenho temor para falar isso. Porque eu sou pecador, como vocês. Exigem dos outros o que não praticam. Lembram dos fariseus? Vocês rodam o mundo inteiro, e Jesus está dizendo para eles, vocês andam o mundo inteiro para achar um convertido, e quando vocês, realmente essa pessoa se converte, vocês fazem dela mais filho de Satanás do que de Deus. Nós somos a luz do mundo. As pessoas precisam ver a igreja. O versículo 16 de Mateus capítulo 5. Por favor, abra. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Quando a luz da igreja brilha, os homens devem ver não a sua pungência, mas as suas boas obras. A palavra aqui para boas é kalos, que indica que essas obras não são apenas boas, mas são belas e atraentes. A igreja não faz boas obras a fim de atrair a atenção dos homens para si. Ela faz para levá-los a conhecer a bondade de Deus e o glorificar. A gente tem que tomar cuidado com essas obras feitas. Concordam? Porque aflora em nós um orgulho terrível de ser vistos, uma necessidade de ser vistos e ser reconhecidos. E o que tem acontecido com isso? O Felipe falou isso na semana passada. Por causa de erros, de exageros, nós deixamos de viver as verdades que Deus estabeleceu sobre nós. Porque tem pessoas aí amostradinho, pessoas aí que gostam de se amostrar, gostam de ser vistas, que gostam de ser paparicadas. Ah, eu não quero glória para mim não, vai se escondendo. Esse não é o seu papel.
O seu papel é estar em uma posição de ser vista pelas outras pessoas, para que o seu Deus seja glorificado, seja conhecido e glorificado. Então, qual é a tendência por causa dessa questão de ser visto e ser reconhecido e de ser estrela? Qual é a tendência natural? Mediocridade. Deus não espera isso de nós. Jesus era um homem demais. Jesus era um homem, um exemplo de humildade, de serviço. Era um boa praça, Jesus, que se colocava em todos os ambientes bem, falava com os mestres da lei e os seus amigos de Betânia, transitava por todas as classes sociais, mas ele não era medíocre. Não, ele não era medíocre. Onde ele passava, as pessoas sabiam que ele estava lá. Porque as obras de Jesus não glorificavam a ele, mas ao Pai que o enviou. Pense nisso. Quando um cristão faz boas obras, ele as realiza pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Então você precisa ser visto. A sua família precisa ser reconhecida. Você precisa ser reconhecido no seu trabalho. Você não pode passar de ileso lá. 10 anos depois que eu comecei na empresa, falar: você é crente? 10 anos. As pessoas não conseguiram identificar que você tem princípios diferentes. Vamos voltar umas casinhas atrás e vamos começar a rever alguns conceitos. E não está no modo que você veste, no modo que você fala. Não. Não está nisso, não. Não está nas coisas exteriores. Não. Estão nas boas obras que você faz. Naquilo que você faz para glorificar a Deus. Então eu sou o funcionário que recebo menos na minha empresa, mas eu sou o melhor funcionário. Ah, meu Deus do céu. Eu sou o mais criticado dentro da minha família, mas eu sou o que mais elogia as qualidades. Entendem, irmãos? São muitas coisas que eu gostaria de falar, e o tempo não vai me permitir. Mas uma coisa, eu termino com João capítulo 3, versículo 30. A palavra de João Batista. Ele deve se tornar cada vez maior, e eu cada vez menor. E o menor aqui não é dentro da caverna, mas é reconhecendo as suas limitações e vivendo como sal da terra e luz do mundo diante desta era. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos nos levantar. Quero orar. Orar por você. Orar por essa realidade da sua casa. Por essa realidade da nossa comunidade. Eu queria que você orasse comigo, se você sente necessidade. Eu acredito que todos nós precisamos, um pouco. Nós precisamos, irmãos, entender essa verdade que Deus disse sobre nós. E o nosso papel aqui nessa terra. Ainda existem filhos que estão fora da mesa. Ainda existem pessoas que estão fora da comunhão.
O mundo precisa do sal e da luz. O mundo precisa de Deus. Isso é óbvio. Isso é claro. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, confiou à sua igreja a sua missão. E por isso, o mundo precisa do sal e precisa da luz. O seu vizinho precisa. O seu chefe precisa. O seu parente precisa. Que Deus nos ajude. Senhor, nós